Bom dia, família! Eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Que privilégio estar nesse novo dia na sua companhia e principalmente na companhia do nosso Deus. Nós estamos trabalhando aí todos os livros do Novo Testamento no nosso devocional e nós já estamos no livro de Marcos. Hoje nós vamos analisar e escutar a voz de Deus sobre aquilo que Ele quer nos dizer no capítulo 8. Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Esse é um capítulo que apresenta uma sequência de eventos significativos da vida de Jesus que revelam a sua missão e o seu caráter. Inicialmente, Jesus realiza um milagre ao alimentar uma multidão de 4.000 homens. Essa foi a segunda multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. Ele realiza então esse milagre com apenas 7 pães e alguns peixinhos. Este milagre traz novamente aos nossos olhos a compaixão de Cristo e sua capacidade de prover as necessidades daquele povo e também traz referências a nós. O Senhor vê as nossas necessidades, Ele nos conhece, Ele tem compaixão e Ele age em favor de nós. Logo após, Jesus tem uma interação com os fariseus, que pedem um sinal do céu para testar a autoridade de Jesus. Porém, ele se nega a dar-lhes um sinal e enfatiza ali que o único sinal que eles teriam era o sinal de Jonas, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, ele também daria como sinal a morte dele, onde ele ficaria também 3 dias e 3 noites e depois então ressuscitaria. E esse seria o marco de toda a autoridade de Jesus, porque ele venceria a morte e todos poderiam compreender a sua divindade e reconhecê-lo como Deus. Aqui então Jesus enfatiza a dureza do coração dos fariseus e também revela a dureza do nosso coração, quando nós não acreditamos e não entendemos aquilo que Deus faz. Por fim, o capítulo culmina com a cura de um cego em Betsaida e a declaração de Pedro, que confessa Jesus Cristo como o Salvador, o Senhor. Jesus, então, ele explica a necessidade da sua morte, da sua ressurreição e estabelece que a seguir Cristo exige, sim, renúncia e sacrifício. Mas quais são as aplicações e reflexões que esse capítulo pode trazer à nossa vida? Primeiro é a compaixão e o suprimento. O milagre da alimentação dos 4.000 destaca não apenas o poder de Jesus, mas principalmente a sua disposição de atender às nossas necessidades. Isso nos lembra que Deus se importa conosco e é capaz de suprir todas as nossas carências, sejam elas físicas, espirituais, emocionais. Ele é a fonte, Ele é a resposta, Ele está atento àquilo que nós necessitamos e Ele sempre vem ao nosso encontro. E o mais interessante é que Ele vem ao nosso encontro com abundância, porque em todas as multiplicações que Jesus fez, superabundou a graça dele. Na primeira sobraram-se 12 cestos e nessa segunda multiplicação sobraram também 7 cestos. O nosso Deus é um Deus generoso que cuida de nós para que a gente viva a sua vida em plenitude. O segundo olhar que nós precisamos ter é o cuidado com a influência. A advertência que Jesus faz ali para os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus é um convite para que nós, hoje, examinemos as influências que nos cercam. A hipocrisia e a falta de fé podem nos afastar da verdadeira missão de Cristo. Por isso, nós precisamos estar atentos às filosofias, pensamentos, à cultura desse mundo, a tudo que Satanás tem trazido à nossa mente, todas as mentiras, todas as suas falácias, a qual nós estamos entrando em contato. E nós precisamos avaliar tudo isso e garantir que o que nós estamos guardando na nossa mente, no nosso coração e aquilo que nós estamos trazendo para o nosso coração estejam completamente de acordo com a palavra de Deus. Então você precisa avaliar quem você tem ouvido, a quem você tem
direcionado a sua atenção para saber se você tem realmente aguçado os seus ouvidos à voz do Senhor, porque Ele sim tem palavras de verdade sobre você. Por isso, a terceira questão é que nós precisamos reconhecer a verdade. A confissão de Pedro sobre Jesus como Cristo é um momento crucial. Isso nos leva a refletir sobre quem realmente cremos que Jesus é em nossas vidas. Esse reconhecimento não pode ser superficial. Ele deve resultar em uma transformação prática que se manifeste na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas ações. Por isso, nós precisamos atentar ao que nós estamos ouvindo, e aquilo que nós ouvimos muda o nosso coração, alimenta a nossa esperança, e isso modifica as nossas ações. Por isso nós temos que saber que Jesus Cristo é Deus. Ele reina, Ele tem poder, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele nos salvou, Ele tem uma vida, e o seu Espírito pode nos conduzir a isso. Uma outra análise que nós precisamos ter é o custo do discipulado. Jesus nos lembra que segui-lo pode sim exigir sacrifícios. Essa é uma verdade que nem sempre é fácil da gente aceitar, mas é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos estar dispostos a renunciar a nossos próprios desejos e ambições para abraçar a vontade do Senhor, porque é Ele que tem planos perfeitos sobre nós. É Ele que conhece o nosso futuro, o nosso dia do amanhã. Por isso que nós devemos entregar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos e confiar de que Ele é Deus. E uma outra questão é que nós precisamos entender a necessidade de clareza espiritual. A cura do cego também simboliza a necessidade de uma visão clara e espiritual. Muitas vezes, por muitas distrações, a nossa compreensão de Jesus pode ser turvada por nossos preconceitos e principalmente por causa das nossas expectativas. Então hoje nós precisamos buscar ao Senhor com uma visão renovada que nos permita enxergar a realidade de quem Cristo é e do que Ele deseja para nós. A minha expectativa e a minha oração é que essas reflexões que nós fizemos diante do capítulo 8 de Marcos nos conduza a uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Jesus. Que a gente possa vir a Ele e entregar realmente as nossas necessidades, porque Ele tem compromisso em cumprir a sua vontade sobre nós. Nós precisamos avaliar o que temos ouvido a respeito do nosso Deus e do que estamos permitindo entrar no nosso coração a respeito dele. Nós precisamos ter a convicção de quem Ele é e estarmos dispostos a sacrificar o que for necessário para viver a plena vontade dele sobre as nossas vidas. E nós precisamos cultivar esse olhar atento, com clareza espiritual daquilo que Ele está fazendo e promovendo em nós. Então, que a minha oração, a nossa oração hoje seja: Senhor, tenha domínio sobre a minha vida, me ajude a buscar a sua presença, a sua vontade em cada área, para que eu possa refletir somente a tua glória e o teu reino. Que Deus te abençoe, que Ele te conduza nesse dia e que o Espírito dele continue falando ao seu coração, trazendo respostas que você precisa, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã.